Dou por aberta essa sessão do edital de citação e intimação número 8 de 2025, invocando a presença de Deus. Agradeço também os nobres pares, doutor Fernando, doutor William, doutora Gisele, doutor Arthur, doutor Álvaro, que se encontra online, representando o parquê, o doutor Gustavo. Hoje teremos a nomeação de uma procuradora para o parquê, que é a doutora Cauana, que encontra-se também online. Temos aqui, cumprimentando aí, doutor Caio e doutora Zeira, cumprimento todos os auditores integrantes da primeira e segunda comissão, e cumprimentando também aqui a doutora Jane, cumprimento tanto os advogados presentes, como todos os demais participantes dessa sessão que futuramente ingressam. E também aqui, cumprimentando pessoalmente também o doutor Rafael Gali, que se encontra presente aqui no púlpito. Agradeço também a nossa secretária, doutora Ana. Feito todos os agradecimentos de praxe, dou por início, então, a sessão administrativa do ato de posse, nessa sessão do dia 18 de setembro de 2025, em que vamos dar posse à doutora Cauana. Pois bem, doutora Cauana, termo de posse, que já encontra-se assinado aqui, né, pela chave do ICP Brasil, e também pelo Procurador-Geral Edson Facch, né, pelo GovBR, e que eu agora, após leitura, também aporei minha assinatura. De ordem do excelentíssimo presidente, auditor-presidente do Tribunal, pleno do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paranaense de Futebol de Salão, em face do disposto dos artigos 21 a 22 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, venho por meio deles realizar a posse da doutora Cauana Aparecida Ame, OAB-PR 129.040, como procuradora deste egrégio tribunal, conforme ato realizado nesta data de 18 de setembro de 2025, nesta quinta-feira. Então, Paulo. Muito obrigada a todos. Isso. Doutora Cauana, antes de passar a palavra à senhora, referente ao ato, informamos aqui pelo tribunal que agradecemos muito a disponibilidade da senhora. Sabemos que temos mais precioso é o tempo, né? E nós deixamos o convívio com a família para estar presente, informando a todos, que muitos aqui podem não saber, mas é uma profissão aqui, é um trabalho dativo, é um trabalho que é gratuito. E, diante disso, enalteço ainda mais, né, a presença e o acatamento da disponibilidade de Vossa Senhoria. E digo mais, tudo começa pela Procuradoria, igual já formei em outras sessões, né? Se a Procuradoria não oferta denúncia, né, o que nós vamos julgar disciplinar aqui é muito pouco. 99% dos casos passa pela Procuradoria. Então, diante disso, mais uma vez, renovo os protestos de agradecimento à Vossa Excelência. Passo, então, a palavra à doutora Cauana para se manifestar ao ato. Boa noite a todos. Estendo meus cumprimentos ao senhor presidente, ao procurador Dr. Gustavo, aos demais auditores da mesa, à secretária Ana, os demais advogados aqui presentes. Eu me sinto lisonjeada em fazer parte da equipe. Eu sou do Paraná mesmo, então sempre acompanhei o futsal do nosso estado. Sempre imaginei que existia uma justiça desportiva por trás de tudo isso, muito íntegra e muito respeitosa. Então, me sinto muito lisonjeada em fazer parte dessa equipe hoje. E sei que vamos ter um caminho muito bom pela frente, muito trabalho também. E seria isso. Muito obrigada. Agradecendo a presença. Algum auditor quer fazer uso da palavra? Só desejar sucesso e seja bem-vindo. Então, muito perfeito. Obrigada. Então, perfeito. Diante disso, agradecendo mais uma vez, agora passo a apregoar os processos desta pauta de intimação número 8. Como estamos vendo aqui, já temos o advogado presente, o doutor Rafael Gali, pelo Itaipulândia, temos a doutora Jane, Jane pelo Mangueirinha, e o nosso nobre relator é o doutor Arthur. Então, nesse ato, aprovou o item 1 da pauta, recurso 21/2025, autos 234/2025,
originários, né? Mangueirinha Esporte Clube MEC, recurso referente à decisão da primeira comissão disciplinar. Tem a palavra para proferir o relatório, doutor Arthur. Perfeito, senhor presidente. Agradeço a posição da palavra. Desejo uma boa noite a todos os presentes, aqui em forma presencial, e também aqueles que estão acompanhando de forma remota. Desejar também um bom início na Procuradoria para a doutora Caolana. Também desejar um abraço ao doutor Gustavo, não conheço pessoalmente, mas também desejar uma boa noite de trabalhos. Basicamente, então, trata-se do recurso 21/2025, dos autos 234/2025, oriundo de uma notícia de infração da equipe do MEC, Sala, Mangueirinha, em virtude da EPD AF Itaipulândia, em virtude de um jogador ter jogado com uma condenação que foi realizada pela primeira comissão disciplinar em 2 partidas. Então, o atleta teria cumprido apenas uma partida de suspensão e teria jogado de forma irregular no dia 13 de agosto de 2025. Então, noticiou aqui a infração, a denúncia da lado do Dr. Edson Luiz Paque Júnior, requerendo, então, a pena para a aplicação do artigo 214 para o 4º do CPJD, em virtude de que os jogos já estavam nas suas fases, nas oitavas de final, ou seja, na segunda fase, então, poderia, então, aplicar aqui a pena de perda de pontos. Na página dos autos 175, então, tem aqui o resultado desse julgamento, que foi no sentido de condenar com a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória do regulamento da competição, sem prejuízo das demais implicações constantes do regulamento, do parágrafo 1º e do parágrafo 4º do artigo 214, dependendo do estado da partida, prova equivalente e a pena de multa de R$600, que poderia ser realizada no prazo de 5 dias. Inconformado, então, com o resultado desse julgamento, a equipe do Mangueirinha Esporte Clube apresentou recurso voluntário com pedido liminar para que fosse corrigida a decisão da primeira comissão, uma vez que, na análise deste petitório, não caberia, então, a perda de pontos, então, somente a exclusão da EPD, baseada no parágrafo 4º do artigo 214, e não com a aplicação cumulada do parágrafo 1º junto ao parágrafo 4º do respectivo artigo. Teve, então, um pedido liminar, qual veio até mim, e o qual eu concedi o efeito suspensivo deste recurso que foi interposto, uma vez que, normalmente, a competição já estava na segunda fase, então o jogo era válido pelas etapas de final, então, não há que se falar aqui em perda de pontos. Então, concediu aqui um suspensivo com relação à EPD do Mangueirinha Esporte Clube, no sentido de interromper, então, diante dessa possível classificação da EPD do regramento jurídico-esportivo. Posteriormente, então, veio também a manifestação da dupla Procuradoria de Justiça Esportiva, concordando, então, com a aplicação do parágrafo 4º do respectivo artigo 214, uma vez que a perda de pontos, né, não seria aplicada às fases eliminatórias, e que a única sanção cabível seria a exclusão da equipe empatadora da competição. Somado a este relatório, houve também um aditamento ao recurso, também por parte da Mangueirinha Esporte Clube, com relação ao segundo jogo, então, desse resultado final, que justamente o atleta não teria cumprido com a suspensão devida, jogou o segundo jogo, né, segunda notícia de infração, pediu também a juntada desses documentos, deste processo, autos número 249 e 2025, quais foram recebidos também e incluídos nesses autos para julgamento. É o sucinto relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório.
A exibição de provas pelas partes. Com a palavra recorrente. Doutora Jane, tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, auditores presentes, procurador, os demais advogados. Essa é uma questão meio polêmica, né? Eu solicitei até a exibição do depoimento do senhor Cristiano no segundo recurso, né? No segundo recurso, desculpa, na segunda informação de infração que foi votada na terça-feira, onde que ele deixa claro que entendimento da federação, no acórdão constou que era perca de pontos, multa de R$600 e ficava a cargo da federação a aplicação do parágrafo 1º e 4º do artigo 214. Todavia, foi encaminhado ofício para a federação solicitando explicações, né? E ela lançou uma nota 72 informando que perdi os pontos, todavia era mata-mata, mas que o entendimento era que a equipe continuava na competição. Essa nota, ela foi publicada posterior já ter protocolado o recurso, por isso que a gente fez a solicitação do aditamento do recurso para anexá-la. Foi anexado a ata de julgamento da segunda notícia de infração também, que já foi concedido, né, a aplicação da sanção do artigo 214, parágrafo 4º. Todavia, como já tem essa questão da federação ter ficado para ela aplicar, e ela não aplicou o que seria correto por ser disputa de mata-mata, nós fizemos a segunda notícia de infração, protocolamos o recurso para o fim de ficar determinado a exclusão da equipe, bem como determinado que a federação inclua a equipe do MEC Mangueirinha na competição novamente. A gente solicitou também reiterar os pedidos feitos no aditamento, né, que seria as provas, se vossas excelências entenderem necessário, para só afirmar o parecer até, o auditor aqui, o ilustre doutor Caio, está presente, as palavras dele ficou bem clara, bem nítida, referente à aplicação de lei, que estamos aqui para cumprir lei, para seguir regulamentos, né, porque se fosse só entendimentos, então não precisaria vossas excelências estar aqui para julgar, né, porque daí qualquer um poderia entender da forma que bem entendesse, aplicava e estava tudo certo. Então, pela equipe do MEC, reiteramos os pedidos para exclusão da equipe, infratora pelos 2 vezes, né? Até agora o atleta não cumpriu ainda a suspensão, e determinação da inclusão, que a federação inclua a equipe de novo no campeonato, a equipe do Mangueirinha, e aplicação de multa, caso ela venha não cumprir, que seja determinado a aplicação de multa por descumprimento de ordem desse tribunal. Caso Vossa Excelência entenda necessário a oitiva do Cristiano, para ficar mais claro, né, o que a federação entende, também fica o nosso pedido. Era isso, doutora. Agradecendo a sustentação da doutora Jane, passo, então, a palavra ao recorrido do doutor Rafael Galho. Perfeitamente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os auditores desse tribunal pleno,
parabenizá-los, mesmo que tardiamente, mas é a minha primeira presença presencialmente após essa nova composição, então, deixa aqui meus parabéns a Vossa Senhoria, desejo uma ótima condução, uma ótima continuidade nos ótimos trabalhos já prestados por esse tribunal ao longo dos anos. Cumprimento o ilustríssimo representante da Procuradoria, doutor Gustavo Tomazoni, cumprimento a Procuradora da Recorrente, doutora Jane, cumprimento a Ana, sempre muito prestativa naquilo que já foi citado, todos aqueles que nos acompanham. Presidente, o caso, na verdade, é bem objetivo, e aqui é necessário tomar um cuidado para não se misturar duas teses diferentes, de dois processos diferentes, em uma única decisão. Então, o recurso que está sendo julgado hoje diz respeito à primeira partida em que o atleta participou de forma supostamente irregular, né? E o que se discute aqui é qual seria o apenamento correto em relação a essa primeira partida, não em relação à segunda, porque a segunda nem chegou até esse tribunal. No processo de discussão não teve depoimento de Cristiano, não tem a discussão sobre se é ou não irregular a participação no segundo jogo. O que se discute aqui é a pena a ser aplicada pelo atleta ter participado de forma irregular da primeira partida. O que a recorrida defende é que o entendimento da federação, aplicado no caso concreto, deveria prevalecer. Por quê? Ao jogar de forma irregular, o apenamento do artigo 214 é perder 3 pontos, mais os pontos conquistados naquela partida. Foi uma partida em que a recorrida venceu. Então, perderia esses 6 pontos, igualaria-se ao seu adversário, hora recorrente, e ali aplicaria-se os outros critérios de desempate que fariam com que a EPD recorrida permanecesse na competição. Então, esse é o entendimento que a defesa da recorrida requer o seu prevalecimento, não havendo entendimento, até porque foi a forma que a primeira comissão aplicou o apenamento do artigo 214, então, que fosse para que a federação decidisse se excluiria ou se retiraria os pontos. A federação optou por retirar os pontos e aplicar outras metodologias, outros critérios de desempate, o que manteve a recorrida no campeonato. Então, o pedido da recorrente é para que se mantenha a decisão do primeiro grau, para que a pena da irregularidade seja perda de pontos, não é exclusão, de modo que a recorrida permaneça no campeonato. Essa é a manifestação, presidente. Com a palavra, a Procuradoria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais auditores. Boa noite à nossa ilustre doutora Ana. Boa noite aos defensores e aos demais presentes. A Procuradoria ela vem reiterar os termos da manifestação de folhas 198 e 199, no sentido de que se dê provimento ao recurso do Mangueirinha, a fim de que seja aplicada a regra prevista no artigo 214, parágrafo 4º, que é a exclusão da equipe de Itaipulândia e a admissão de volta da equipe de Mangueirinha ao campeonato. Devolvo a palavra ao doutor relator. Bom, obrigado novamente, senhor presidente, pela concessão da palavra. Caso interessante, né, tratando-se do artigo 214, que o atleta estava realmente impedido de atuar e participou do jogo, marcou o gol, isso é incontroverso dos autos. No entanto, eu entendo que a aplicação cumulada do parágrafo 4º com o parágrafo 1º do respectivo tipo legal causou uma série de dúvidas aqui no caso. E, ao meu ver, tratando-se de jogos de segunda fase, aqui de jogos de oitavas de final, a sanção de perda de pontos não se mostra aqui eficaz, motivo pelo qual o próprio artigo, no parágrafo 4º, já define que, não sendo possível aplicar a perda de pontos em situações análogas a este processo, então fica a equipe infratora excluída da competição. Então, motivo pelo qual
voto no sentido de provimento do recurso da NPD Mangueirinha, e motivo pelo qual voto no sentido de excluir o infrator ali, a NPD do Itaipulândia, da competição. É o voto, senhor presidente. Então, conhece o recurso no método da provimento no sentido de exclusão da Itaipulândia e a inclusão no segmento da competição pelo Esporte Clube Mangueirinha. Aplicando o 214, parágrafo 4º. Tendo em vista por ser uma competição de mata-mata. Perfeito. Perfeito? Voto de Virgínia? Não, antes de proclamar 100% o voto aqui, eu só gostaria de saber, esse estava na fase de oitavas de final, né? Era oitavas de final? Isso. Ou seja, oitavas de final ainda. Ou seja, se 2 jogos terminassem empatados em número de pontos, havia um terceiro jogo ainda. É isso? Não. Aplicaria, se fosse 2 empates, aplicaria se eu entendi, aplicaria só. Tá, vamos querer empatar. Não, mas, caso as equipes terminassem empatadas em pontos, haverá disputa de prorrogação. Uma prorrogação. Ele não licença. Não teve nenhuma aplicação. Então, só nesse tocante, né? Então, por unanimidade de votos, entendo como bem posto, e informando que as comissões, eles podem, né, eles são livres a decidir para a federação, mas eles podem, sim, também fazer determinações, né? Nesse caso, entendo que houve, sim, a necessidade de então, aplicar diretamente para o quarto. Mas a decisão da primeira comissão, né, por eles serem novos ainda, que foi o primeiro processo que pegou nessa envergadura de 114, por vezes deixaram a critério da federação. Mas que fique ser essa pontuação que, sim, quando for mata-mata, já aplique o parágrafo 4º para que eles, com certeza, por vezes, podem entender mais que a federação. Então, nesse sentido, continua no viés de aplicar as sanções que entenderem cabíveis. Então, é o resultado que proclamo por unanimidade de votos. Outro item, agradeço, doutora Jane. Próximo item da pauta é o item 4, né? É o item 4 da pauta, recurso 24, autos 238, de sustentação do senhor também, né, doutor Galho? Isso. Então, tá. Então, apregou nesse auto, doutor Álvaro, o senhor é o nobre relator, item 4, recurso para esse pleno, número 24/2025, auto 238/2025, né, recurso processo originário, em que o recorrente é o Marreco Futsal, é recorrido à Procuradoria, o recorrente aqui também é Ricardo Russo Pep, diretor administrativo do Marreco Futsal, Clair Azulini Filho, e o doutor Álvaro, então, tem a palavra para proferir relatório. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, doutor Peterson, no qual cumprimento os demais auditores presentes online. Senhor, quem que está na procuradoria hoje? Desculpa, perdão. Doutor Gustavo Tomazini. Isso. Senhor procurador, cumprimento também como representante do parquê. Senhor doutor Rafael, aí presente, meu nobre colega, amigo de tanta data. Ilustríssima secretária, Ana, e demais presentes aqui. Haverá só sustentação ou haverá exibição de alguma prova, senhor presidente? Pergunto só. Nesse caso, há exibição? Nós juntamos o boletim de ocorrência, nós juntamos o telefonamento do processo administrativo da IPD e tem o vídeo do momento do orçamento da LAR. Geralmente, os auditores já viram. Se vocês quiserem já viram, não vou pedir produção. Não, mas podemos representar novamente o lançamento, né, para que fique registrado, porque você sabe que sobe depois para o YouTube. Mas pelo menos o boletim de ocorrência, a ata, então, da função administrativa do processador e o vídeo, podemos... Tá bom? Perfeito. Pode fazer o relatório e depois a gente... Se não tiver o relatório já tiver abordado, ok.
e daí a imagem da latinha a gente também faz. Do Ok, líquido, né? perfeito, senhor presidente. Conforme anunciado, trata-se de recurso voluntário por Marrec Futsal, Ricardo Ruspepe e Clair Anzolini Filho, tendo como recorrida a Procuradoria. Campeonato Paranaense Série Ouro, disputado em 6 de agosto de 2025. Foi contra a decisão da comissão disciplinar, nos autos 238 e 5, referente a esse jogo. O protocolo dos recursos e o preparo está redatado nos autos, com remessa, recurso tempestivo. A denúncia descreveu a expulsão do atendente médico Clair Azulino Filho, por reclamação desrespeitosa, com enquadramento do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. A conduta do diretor Ricardo Ruspepe, consistente em ofensas reiteradas à honra dos árbitros 5 vezes e ameaça ao término da partida, tipificado no 243F, parágrafo 1º, mais 5 vezes. 243C. E ao Marreco EPD por arremesso de lata no árbitro, descumprimento do artigo 41 do regulamento, desordens praticadas, artigo 213, inciso 3º por 2 vezes, e 191, terceiro, também mais uma vez. Eu fiz uma síntese aqui das fundamentações do recurso voluntário, que pede reforma, tem a preliminar de prova, a defesa invoca lacunas instrutórias, como o BO e a foto da lata, pede reabertura e valoração adequada das provas referidas pela própria acusação. Do Clair Azulini Filho, diz que ele traz uma tese de atipicidade, desclassificando porque foi no calor do jogo, subsidiariamente redução para o mínimo, né, num eixo de um pedido absolutório minorante, né. O Ricardo Russo Pepe, ele pede o 243F, sustenta que xingamentos foram genéricos, exaltados, sem conteúdo capaz de atingir a honra, além da crítica. Para o 243C, tese de ausência de seriedade e inevitabilidade do mal prometido. Uma bravata pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, as penas de piso. Com relação ao Marreco, fato de terceiro, arremesso isolado, que ele foi identificado depois, medidas razoáveis de prevenção, quanto ao artigo 191, terceiro, defende impossibilidade do controle absoluto, e pede absolvição e subsidiariamente redução, né? Nas contrarrazões, a Procuradoria afirma que a presunção relativa de veracidade das peças oficiais, os fatos são corroboráveis por imagem, referência expressa a um boletim de ocorrência e fotos da lata. Com relação à tipicidade por denunciado, o enquadramento da jurídico do Clair, por reclamação desrespeitosa dirigida à arbitragem, expressão injuriosa, literal. Com relação ao Ricardo Pepe, as ofensas múltiplas e ameaça no túnel, com aproximação intimidatória, conduta e sede crítica atinge a honra. E com relação ao EPD, 213.3 e 191.3, o arremesso de lata que atinge o árbitro, além do ingresso, permanência, desordens por segurança, todos sob responsabilidade do mandante. Vamos lá. Com relação ao relatório ainda, deixa eu só pegar aqui, senhor presidente. O voto foi proferido pelo eminente auditor doutor Haroldo, onde ele, ao final, eu vou trazer aqui do voto, Vossa Excelência deve ter visto, mas ele diz que em relação ao primeiro denunciado, teve um voto divergente, né, com relação ao valor da pena, eu já vou relatar também isso. Em relação ao primeiro denunciado, o senhor Clair Azulini, denunciado pela conduta descrita no relato solar, ele entendeu pelo acolhimento da denúncia, diante da ausência de prova que pudesse descaracterizar a presunção da súmula e que a conduta foi desrespeitosa. Com relação ao segundo denunciado, Ricardo Russo Pepe, ele diz que não há como afastar as infrações praticadas, no entanto, ele entende que para os fatos 1, 2, 3, 4, 5 foi uma única conduta infracional. Naquele caso, por isso ele aplicou uma pena só. Então ele descreveu fatos sucessivos em momento diverso, mas como uma violação só. Foi aos olhos do relator.
O que mais que ele colocou? Ele trouxe a denúncia ainda, a ocorrência do marreco 3 fatos, que constitui infração do artigo 213 em 2 oportunidades e o 191 uma oportunidade. Ele diz que com relação ao fato 8, o relator, a IPD se eximiu e ele fez, acolheu a denúncia, aplicando a pena de condenação de 2 partidas para o Clair. Quanto ao segundo denunciado, ele aplicou uma pena pelas infrações 243F, por 2, 3, 4, 5 infrações pelo 243F, pela condenação de R$1.000 e 60 dias de suspensão. Quanto ao segundo denunciado ainda pelo 243C, em R$1.000 e 30 dias de suspensão. E com relação ao terceiro denunciado, Marreco Futsal, ele voltou pela absolvição e com relação ao 213, né? Quando a infração do outro 213, ele desclassificou a 213-1, né? E aí deu condenação em R$1.000, havia antecedentes pelo Marreco. E o segundo denunciado também tinha antecedentes. Quanto ao terceiro denunciado, ele aplicou o voto pela condenação do Marreco também, pelo 191, em mais R$1.000. Aí houve um voto divergente pelo auditor Dr. Lucas Vargas, que entendeu pela aplicação de advertência para o primeiro denunciado. Para o segundo denunciado, ele votou pela absolvição em relação às infrações 1, 2, 3, 4 e 5, e ao 6 acompanhou o relator. E o terceiro denunciado, da equipe Marreco Futsal, ele divergiu também, apenas no tocante ao valor da infração 2, entendeu que o valor de R$700 era mais concreto e proporcional. Então, a decisão final da segunda comissão foi de que o senhor Clair foi condenado em 2 partidas, o segundo denunciado foi condenado em R$1.000 em concreto, a pena de 60 dias de suspensão, e mais R$1.000 e mais uma pena de 30 dias, um pelo 243F e 243C. Né? E o terceiro denunciado foi absolvido pela primeira infração, com relação à segunda foi pena de R$1.000, né? E pelo 191 também mais R$1.000. Esse é o relatório, senhor presidente. Relatório? Não. Quais restrições de prova, então? Quer que coloque o boletim de ocorrência na tela? O boletim de ocorrência, a ata administrativa Da Associação Amigos do Marreco? Vocês estão excluindo o senhor Mauar, né? Suspensão. E 90 dias. E tem também o relatório de segurança, né? E o vídeo do relatório das ocorrências, né? Feito aí de segurança. Ok, pode ir passando. Todos receberam, né? Mas vamos para que fique registrado. Aí a ata. Coloca ali, aí, o Mauar, esse aí, ó, parágrafo. Esse parágrafo aí. Perfeito. Qual tem boletim de ocorrência, o senhor falou? Isso tem boletim de ocorrência. Coloca o boletim de O ocorrência. vídeo demonstra como foi possível identificar o procedor. Isso, a lata. Esse é o boletim de ocorrência? Não, esse é... Qual que é o boletim de ocorrência? Esse é o boletim da Procuradoria. Pela Procuradoria. Né? Uhum. E posteriormente nós vamos dar um boletim de ocorrência também complementado com a informação do autor, porque ele foi identificado depois, né? Quando chegou o vídeo, ele foi identificado, foi no ato de fogo. Quando chegou o vídeo, houve a identificação, aí o Marcelo, que depois, no primeiro grau, foi a delegacia e complementou esse boletim de ocorrência trazendo a informação para a polícia. Acredito que não esteja explorando. Gente, bom, podemos achar.
Ali é o vídeo. Boletim de ocorrência notificado. Aí, passa. Aí, o boletim de ocorrência é uma complementação do nome do autor do fato, né? Até porque eu acho que a boletim foi apresentado do número. Não, era do Arco. Foi estudado ali, a vendedora foi feito no Arco, por uma de registração. Mas até a data era de maio. Não, Eles jogaram no motivo, mas se eu olhar a data, 13 de maio, eu acho que foi lavrado esse boletim, o jogo foi dia 6 de agosto, então esse boletim da Esse aí é o boletim de ocorrência correspondente ao fato, né? Ele tem a identificação do rapaz. E o vídeo. Então vamos ler, não. Volta lá, quero ler. o Zoom ali, não, Aí. Agora já conseguimos. Coloca roda a fala por cima. Complementar, roda. Desculpa, estou para baixo. Mais um pouco. Aí. Fica tentando realizar o policiamento. Tá aparecendo para vocês aí, né? Sim. Então tá. Conseguiram ler, não? foi identificado pelas câmeras. Volta um pouquinho. Faltam 2 linhas. Identificado por câmeras. Não. Só deixa eu ler. Para de mexer um pouquinho. Monitoramento no ginásio, na sequência foi entrando, botar com uma rua, que confirmou que havia deixado a ir lá da cerveja no local. Ok. Tá, tudo bem. É o que está aqui. Aí depois a gente vai ver a imagem. Eu só peço licença, posso só apontar no Pode. porque é muito rápido. Pode retirar agora e coloca só a imagem, que aí a restrição de provas fica completa. Não, calma aí, estou tentando. Não, é porque Pode fechar isso aí. liberado apenas no período Covid. Evite temporário? Aí quando eu vou baixar, ele diz total segurança. É o mesmo vídeo que eu expliquei na primeira. Eu posso enviar para o WhatsApp? Pode, se tiver exatamente ali, ele vai aparecer a mesma coisa. Se aparecer a mesma coisa ali, sem problema. Uhum. Pedido para exceção. Opa. A sessão. Aqui. 3 de setembro. Só estou procurando.
Aperta o play de novo, Ana, por favor. Doutor Álvaro, tudo certo? Posso continuar, então, com as manifestações, né? Perfeito? Perfeito. Boa noite do relator também. Então, passo a palavra ao nobre recorrente. Bom, inicialmente, deixa eu cumprimentar mais uma vez os seus auditores. Esse caso, como o caso do doutor, não é tão objetivo assim, mas prometo não me estender também. O caso já vem bem maduro, tenho certeza que o pede o relator seja o doutor Álvaro, já se atualizaram os fatos objeto desse processo. Então, eu não vou adentrar aos fatos propriamente ditos. Farei uma breve questão sobre em relação ao segundo enunciado, que é o senhor Ricardo Ussupep, mas em relação aos outros dois recorrentes, que são o senhor Clair e a EPD, tentarei ser mais objetivo o possível. Em relação ao senhor Clair, na verdade, o que se requer é que seja reduzido o apenamento, considerando a sua ausência de antecedentes e a sinceridade das palavras ditas por ele, que em um ambiente, na dinâmica da partida, não são palavras que comportam um apenamento superior à suspensão automática já aplicada em relação ao cartão vermelho que foi aplicada a ele. Então, já tomou o cartão vermelho, já cumpriu uma partida automática, e pelas palavras ditas por ele, se esse tribunal majorar o apenamento em razão do que ele disse, abre-se um precedente que qualquer punição por artigo 268 deve partir de duas partidas, e não da pena mínima de um próprio artigo, da pena mínima exposta no próprio artigo. Nós temos aqui casos em que as palavras são muito mais agressivas, são muito mais severas, e o apenamento talvez não seja de duas partidas. Então, cabe a esse tribunal, a esse pleno, pacificar o entendimento, no sentido de que estas palavras, em um contexto de jogo, não são palavras graves, sim. São punidas, sim, com cartão vermelho. Ele deveria pedir? Não deveria. Mas ele foi punido com cartão vermelho. Ele cumpriu uma pena de suspensão automática. Não deveria, então, cumprir uma segunda partida em razão dessas palavras. Porque se assim for, quando houver um xingamento do fato, com o lado de baixo do calão do fato, esse tribunal deverá pegar o que? 5 partidas? Então, o que se requer aqui é a redução do apenamento, a reforma de decisão da comissão, para que seja reduzida o apenamento do senhor Clair, no mínimo, do tipo esportivo, e que qualquer apenamento seja convertido em advertência. Em relação à LPD, o que se defende aqui é que houve uma infração. E essa infração foi por uma vez só, que foi pelo artigo 1913. Por que pelo artigo 1913? Porque o regulamento da comissão proíbe a entrada ou venda de latas. E aí, compromete que havia uma lata lá dentro. Nós trazemos, inclusive, a prova, demonstrando que essa lata foi lançada em direção ao ar. E houve uma infração. Qual foi essa infração? O sujeito ter conseguido entrar no ginásio com essa lata. Eu digo entrar porque essa marca de cerveja não é nem comercializada no ginásio. Dentro do ginásio. Então, ele entrou com isso. Como ele entrou? Infelizmente, não importa. É impossível a prevenção absoluta. Ele entrou. Há uma infração. Não deveria ter entrado. Se não entrou com uma lata, poderia ter entrado com alguma coisa. Mas é uma vez.
Entrar com a lata é uma multa extra. Então, se aplica uma multa. E por que não há, que nós defendemos, a inaplicabilidade do artigo 13 em relação ao lançamento da lata e a inaplicabilidade do artigo 13 em relação ao fato dos supostamente protagonizados pelos seguranças. Primeiro, em relação ao lata. A EPD gabaritou o parágrafo 3º do artigo 213. O parágrafo 3º do artigo 213, doutoral, é uma excludente de responsabilidade. E eu sei que o entendimento de voto de senhoria é que deve haver identificação e boletim de ocorrência, contemporâneo aos fatos objeto da denúncia. E aqui nós entramos no campo das possibilidades. O núcleo do tipo é deixar de prevenir e reprimir. Bom, houve uma falha na prevenção, porque a repressão está comprovada. A repressão possível, quando foi identificado, está comprovada. Foi feito um boletim de ocorrência, que foi feita uma ata, uma reunião administrativa do Conselho do Clube, onde o sujeito responsável do lançamento ficou suspenso de comparecer às partidas da EPD pelo prazo de 90 dias. Mas aqui nós poderíamos discutir a prevenção. O sujeito entrou com a ata. Houve uma falha de prevenção. Mas, a partir do momento em que, pelos meios possíveis, a EPD identifica o autor do lançamento, a EPD leva o nome do autor do lançamento e complementa o boletim de ocorrência que foi feito contemporâneo ao fato, ou seja, o boletim de ocorrência foi feito pelo árbitro da partida. Por quê? Porque ele recebeu, tinha uma latada na cabeça. Os policiais que o acompanhavam tinham o boletim de ocorrência. Mas até aquele momento não havia identificação. Infelizmente, naquele momento, não foi possível a identificação. Nós conseguimos ver no vídeo. É difícil enxergar a mão do sujeito lançando. Como é que num vídeo pausado com velocidade mais lenta do que o normal, é difícil ver essa mão, mas a mão está ali e é possível ver ele empurrando, ele lançando alguma coisa. Então, após analisar as imagens, a EPD, ao identificar o autor do lançamento, com a camisa da sua organizada, que facilitou a solicitação, cumpriu o seu papel. Foi lá, complementou o boletim de ocorrência, indicou o nome e identificação completa do autor do fato. Ora, então nós temos aqui gabaritado o parágrafo 3º do artigo 213. Se está gabaritado para o 3º do artigo 213, não há que se falar em treinamento da EPD nos termos do artigo 213 pelo lançamento do objeto. Não há por uma limitação legal. Não pode os senhores auditores pegar um boletim de ocorrência com o nome do autor do lançamento do objeto. Uma ata com a identificação do autor, a atenção do autor pelo público. E ainda assim, que foi o fundamento da decisão da comissão, pela gravidade do crime. Ora, então não tem por que existir o parágrafo 3º. Se o parágrafo 3º está 100% preenchido, a consequência lógica e necessária é a exclusão da responsabilidade. O fato aconteceu? O fato aconteceu. Mas a existência do fato não é não preenche o núcleo do tipo. Não basta existir o fato para ser aquele. O fato existiu, é incontroverso. Mas o que se requer aqui é a aplicação do parágrafo 3º do artigo 213, porque a EPD gabaritou os requisitos de exclusão da sua responsabilidade. Já em relação à suposta ali manifestação de segurança da EPD, veja, mais uma vez, o núcleo do tipo, o artigo 213, pelo qual a EPD foi punida 2 vezes, uma primeira pelo lançamento, nós já comprovamos aqui, preenchimento do artigo do parágrafo 3º, e a segunda do comportamento de segurança, é muito claro, é deixar de prevenir e reprimir. O quê?
Desordem, lançamento de objeto ou invasão. Segurança, verbalizar descontentamento com decisão de arbitragem. É o quê? Lançamento de objeto, invasão ou desordem? Não preenche o tipo esportivo. O ato descrito na súmula, praticado pelos seguranças, poderia ser objeto de um apenamento, talvez da EPD, pelo 258D, havendo denúncia em relação aos seguranças que são 100% identificados. Mas não para o artigo 213. Ora, verbalizar lançar objeto? Não. Verbalizar é invadir? Não. Verbalizar é desordem? Não. Se não tem lançamento de objeto, não tem invasão e não tem desordem, não está preenchido o artigo 213. Se não está preenchido o artigo 213 e a Procuradoria não nos traz um pedido subsidiário, a consequência lógica é a absolvição da EPD também. Nós temos o fato. Nós temos a presunção relativa de veracidade da súmula. Essa presunção em relação à segurança não está afastada. O fato existiu. Ponto. É incontroverso. Mas esse fato preenche o requisito exigido pelo artigo 213 para que se aplique a pena nele. Nós entendemos que não, e por isso nós queremos a absolvição da EPD também em relação ao ato de supostamente praticado pelos seus seguranças. Por fim, em relação ao supervisor da EPD, na decisão de origem, o relator aplicou 183 de duas formas diferentes. Ele entendeu que as condutas praticadas pelo senhor Ricardo, enquanto estava na bancada, configuravam uma ameaça, uma primeira ameaça, e posteriormente, quando ele adentra a quadra, após o da partida, os atos que ele cometeu ali configurariam um segundo fato. E o que nós defendemos aqui, enquanto recorrentes? Nós defendemos que a própria súmula dita descreve que o senhor Ricardo permaneceu como torcedor durante toda a partida. Ah, mas ele é supervisor, ele não poderia, ele tem responsabilidade, ele não poderia dizer o que ele disse durante a partida. Por que não? Se ele tivesse apenado uma suspensão de uma partida, de 2 partidas, de 3 partidas, ele precisaria deixar de exercer a sua função ou deixar de comparecer ao ginásio em dia de jogo? Enquanto ele está na posição de torcedor, ele não está exercendo a sua função enquanto membro de diretoria. Ele é um torcedor. E por que ele é um torcedor? Porque ele não estava exercendo a sua função. Ele poderia estar lá mesmo que ele estivesse suspenso por outros fatos. Por um cartão vermelho, por uma punição desse tribunal. E a punição desse tribunal de suspensão é de atuar na partida exercendo a sua função. E não de comparecer ao ginásio. Então, partindo desse pressuposto, quando ele comparece ao ginásio para assistir o jogo da sua EPD, ele está na condição de torcedor. E na condição de torcedor, ele verbalizou a insatisfação dele com as decisões da arbitragem. Agora nós vamos pegar o quê? A Procuradoria, com todo o respeito que tem a Procuradoria, nossos direitos sabem, vai começar a analisar vídeo de jogo para começar a denunciar o torcedor que está xingando o árbitro? Eu acho que não. Se eu não posso punir um torcedor comum, que está lá no seu papel de torcedor, que xinga o árbitro, xinga o adversário, eu também não posso punir qualquer outra pessoa, esse tribunal não pode punir qualquer outra pessoa que encontre nessa condição e profira os xingamentos de ação arbitrária. Ah, mas ele é supervisor. Com todo respeito aos entendimentos diversos. Mas e daí, ele está na condição de torcedor. E na condição de torcedor, ele não pode ser punido pelo que ele está aqui por nada. Diferente no segundo momento. No segundo momento, sim, ele adentra a quadra
após o término do jogo, e lá no corredor de passagem, ele profere algumas palavras. Esse fato, a partir desse momento, ele passa a cumprir a sua função na partida. A partir desse momento, se ele fosse um torcedor comum, ele não estava dando a parte. Então, a partir desse momento, ele começa a infração. Então, o que a corrente requer para esse segundo momento é, sim, a aplicação do artigo 83 que você tem que fazer, para que seja considerada uma outra conduta, porque ela foi contínua, e que a pena maior absorva as penas menores, para o fim de que o recorrente seja apenado, porque ele errou, ele não deveria ter visto aquilo antecipado, mas nos termos das possibilidades do CBJB, com a aplicação do artigo 83. Então, de forma resumida, se requer em relação ao senhor arbitrário o SUDEP é que seja absolvido em relação à primeira condenação pelos atos praticados pelo torcedor e que seja minorada a pena pelos atos praticados dentro de quadra após o término da partida. Essa é a minha sustentação. Realizado a sustentação de fôlego pelo Dr. Rafael Gari, que, diante da peculiaridade do caso, permitir extrapolar o tempo regimental, solicito que em outras vezes não assim o faça, mas eu sei que se assim o fizesse, o senhor perderia toda a construção, né, a construção da defesa, então por isso permitir. Eu solicito que nas próximas tente se atentar ao tempo. Passo agora a palavra ao nosso doutor procurador, doutor Gustavo. Mais uma vez, boa noite, excelentíssimo presidente, aos demais auditores e ao ilustríssimo defensor, a nossa ilustríssima doutora Ana. Excelência, eu, como procurador, eu participei da sessão de julgamento na primeira comissão, inclusive deste caso, tá? Então, vamos passando ali conforme a ordem, ali até escolhida pela defesa, nós vamos também apresentar a manifestação seguindo esta mesma ordem. Primeiramente, com relação ao denunciado, o primeiro denunciado, Clair, temos que evidenciar aqui uma questão muito importante. Tanto na primeira comissão quanto agora, não houve nenhuma prova que viesse a desconstituir a presunção da súmula. Então, com relação a este ponto, a Procuradoria, ela pede a manutenção da decisão da primeira comissão. Com relação ao EPD, ao contrário do que expôs a defesa, houve sim uma invasão de quadra, inclusive essa invasão de quadra foi realizada pelo senhor Ricardo. Houve sim xingamentos e ameaças ali pelos seguranças contratados pela EPD, inclusive é de responsabilidade da EPD todos os atos cometidos pelos seus contratados, pelos seus prepostos. O torcedor, não só houve a entrada da lata, né, em que pese a defesa informe que não sabe como entrou, obviamente que um jogo daquela proporção, uma pessoa não entra com uma só latinha em mãos e passa o jogo inteiro com uma só latinha em mãos, e verifica-se ainda pelo vídeo que o torcedor, o alegado torcedor infrator, que ele está também com um copo de metal na mão, um copo da Stanley, tá? Ou seja, nem aquele copo poderia estar presente ali. Então, houve também essa infração. E ali pelo vídeo, também, embora neste colegiado o vídeo tenha sido mais curto do que aquele apresentado nas comissões, ali os torcedores estão, sim, tumultuando, estão xingando a arbitragem, estão xingando a todos que passam ali pelo corredor, né? E, embora não apareça o torcedor jogando aquela lata, mas a movimentação com o copo, inclusive, deixa ali bem claro que ele cometeu aquele ato.
E, por fim, com relação ao afastamento ali do parágrafo 3º do artigo 213, o BO que foi feito, ele não identifica, tá? E o parágrafo 3º, ele né, determina que o BO, na verdade, tenha que ser contemporâneo, ou seja, o único BO que foi contemporâneo à partida foi realizado pela arbitragem, que não identifica o torcedor. Então, em que pese a EPD tenha apresentado um BO complementar, ele não foi contemporâneo, então ele não gabarita, como diz a defesa, todos os itens ali do parágrafo 3º. Agora, passando aqui para o senhor Ricardo, primeiramente, ele possui antecedentes. Segundo, ele como diretor administrativo, seja ele diretor administrativo, seja qualquer outro cargo ali, ele faz parte da cúpula da EPD, ou seja, ele deveria estar ali dando o seu exemplo, né, como um exemplo de ordem, e não um exemplo de balbúrdia, um exemplo de falta de educação, enfim. Segundo ponto, o fato dele estar na arquibancada não tira dele a categoria do cargo que ele exerce. Se assim o fez, e ainda constou em súmula que estava acompanhado por 2 seguranças, nenhum torcedor vai ao campo, vai a uma partida acompanhado de seguranças. Isto nada mais é do que um ato planejado, do que um ato arquitetado para tentar fugir à aplicação da pena. Ao ver da Procuradoria, isso é um ato de covardia. Se esconder sob o manto da torcida, acompanhado de 2 torcedores para praticar infrações, para xingar, para ofender, para ameaçar a equipe de arbitragem. Ou seja, isto deve ser punido, deve ser mantida a decisão, que ao ver da Procuradoria, foi uma decisão correta, pois foi aplicada não só uma punição englobando todos os fatos, mas uma punição para cada ato praticado de forma diversa, de forma distinta. Então, ele praticou atos premeditados diretamente da torcida, adentrou em campo em local, se ele era torcedor, ele adentrou em campo em um local onde ele não poderia estar. Se ali ele foi como diretor, então ele estava ciente da posição dele na EPD, e foi ali de forma desordeira, também ameaçando e tudo mais. Seus seguranças contratados, o que é mais absurdo, ainda ameaçaram como se fossem capangas, como se fossem jagunços contratados por ele, ou seja, algo ainda mais premeditado para que ele não tivesse nenhuma represália. E, por fim, ainda foi até o próprio vestiário para continuar ameaçando ainda a equipe de arbitragem, o que é mais absurdo ainda, o que ultrapassa não só o campo da justiça desportiva, mas alcança também o campo criminal. Ou seja, se os árbitros ali assim o entenderem, não sei se fizeram um boletim de ocorrência contra esse cidadão, mas deveria ter sido feito. Por estas razões, a Procuradoria, ela reitera o pedido formalizado ali em contra-razões pela manutenção da decisão proferida pelas comissões. Muito obrigado, Excelência. Realizado também a sustentação de fôlego pela doutora Procuradoria, devolvo a palavra ao nobre relator. Doutor Álvaro, com a sua anuência, eu acredito que a gente também possa fazer o julgamento e daí já coletar o voto dos demais auditores por recorrente, iniciando talvez pelo Clair, ou com quem o senhor gostaria de iniciar? Perfeito, vamos na ordem que foi colocada na sustentação e nas sustentações, tanto do doutor Humberto como do doutor Gustavo. Eu acho que ficaria mais claro. Perfeito. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu obviamente, né, eu estou com acordo, mas eu vou para o voto direto de forma bem sucinta com relação
fundamentação, que embora pareça um pouco complexo, para mim a questão é até, de certa forma, singela, né? Eu estou dando parcial provimento, tá? E vou agora justificar. Peraí, fechei. Vou justificar as razões aqui do parcial provimento. Com relação ao Clair, né? Eu estou apenas reduzindo para uma partida, porque ele não havia antecedentes, e a materialidade permanece, né? As circunstâncias do jogo, exaltação, retirada imediata após a expulsão, ausência de novas intercorrências, eu coloco aqui, e é uma ausência de notícia de reincidência específica, autoriza reduzir essa sanção para uma partida, preservando a condenação no parágrafo 2º, a mesma condenação na mesma tipicidade, né, pela reclamação desrespeitosa ali, né, até porque aquilo que eu tenho nos meus tantos acórdãos, que atendente, ele tem que cumprir a função de atendente, né, e não é função dele reclamar, a função é do técnico, outro da comissão ali, né, assim, no caso técnico, um auxiliar, mas não ele. Eu acho que passou do limite razoável aí que ele tenha para poder falar e foi infeliz na sua colocação. Então, estou só apenas reduzindo para uma partida de suspensão, tendo em vista que não havia antecedentes, nem novas intercorrências, e imediatamente ele saiu. É como eu voto, senhor presidente. Então, conhece do recurso da parcial provimento. O senhor não está aplicando o parágrafo 1º para substituir a suspensão pela advertência? Não. Não. Tá. Voto divergente? Não. O meu, eu estaria transferindo para a advertência, tá bom, doutor Alves? Entendo que... Respeito a vossa excelência. Foi corretamente expulso, mas apená-lo mais no tribunal, eu entendo que não fosse o caso nesse tocante. A advertência, com todas aquelas ainda elucidações trazidas pelo senhor, que saiu sem maiores pormenores, então entendo que a advertência estaria bem posta nesse caso, diferente dos outros demais. O meu argumento é porque ele era atendente. Tá? Se ele fosse um jogador ou outra coisa parecida, até uma advertência poderia ser, senhor presidente. Mas atendente tem que ficar quieto no banco, não tem que dar pitaco. É mais ou menos assim, vou resumir de forma bem curta e grossa. Perfeito. Não há alteração de voto, né? Já vou proclamar. Então, por maioria de votos, fica... não traz nenhuma diferença para ele, mas apenas que... que é uma maneira de julgar como faço os outros, então não posso procorrer assim. Então, é o resultado que proclama em relação ao Clair. Doutor Alves, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, novamente. Com relação à IPD, Marreco, né? Estou colocando aqui, senhor presidente, na verdade, eu tinha visto o recurso, eu não tinha conseguido, obviamente, acessar. Eu tinha deixado, vou ser sincero aqui a Vossa Excelência, tinha deixado duas possibilidades, inclusive de fundamentação de voto, com relação à EPD, e tendo em vista ali o boletim de ocorrência e outros votos que eu já tenho de minha relatoria durante esse período de comissão, como sobreveio aos autos no boletim de ocorrência, que identifica aí, como bem disse o doutor Rafael na tribuna, contemporâneo a relação ao arremesso da lata, né? E essa prova mesmo que o superveniente ali demonstra uma autoria individualizada do terceiro e a pronta atuação posterior, o que rompe, para mim, né, a tipificação ali do 213, no caso, o parágrafo 3º, a aplicação do parágrafo 3º. Então, eu absolvo a EPD no ponto, apenas com relação a essa tipificação, tá, do 213 do arremesso. Eu coloco ainda aqui, assim, como observação, a absolve diz respeito apenas ao lançamento do objeto. Remanescem ainda o artigo 191, se o terceiro descumprimento, lá, né, do descumprimento do ingresso permanente,
e das latas, e ali, como bem pontuado pelo próprio eminente procurador, né, lata, Stanley, né, falta isso. Então, em relação a essas desordens, né, a torcida praticando, eu posso dizer também, não generalizando, mas eu conheço bem as torcidas tanto do Pato como do Marreco. Eu acompanhei muitos jogos lá quando meu filho jogava pelo Verê, pelo Campeonato Paranaense de Futebol, Sub-17. Eu não sou torcedor de nenhuma, já digo isso bem claro, mas eu gostava de futebol, acabava indo assistir, então já vi muita desordem de torcida. Então, seria, com relação ao outro artigo 203, outra aplicação, eu estou do segurança também particulares, ali ambos já descritos, eu estou mantendo a apenação conforme colocado no acórdão da segunda comissão, pedindo vênia ao eminente procurador, e segunda comissão, doutor, não é primeiro, tá? Foi na segunda, foi o doutor Haroldo que acabou julgando. E estou dando só parcial provimento com relação ao arremesso da lata devido ao BO contemporâneo. E não entendo diversamente do doutor Humberto, que apenas com isso seria suficiente, ou absolveria de todos os demais. Então, é como eu voto, senhor presidente. Pois bem, então, com o último mérito da parcial provimento, então, condenando a equipe por uma vez no artigo 191, terceiro, com aplicação de R$1.000, e uma vez no 213, com a condenação de R$1.000, é isso? Isso, lembrando que ela é reincidente, tá? A Marreco é reincidente, está lá dentro dos autos, Vossa Excelência tem acesso aí, de forma fácil. Tem uma pena de 1.500 pelo 206 e de 5/11 de 2024. Não é reincidente tipo do mesmo artigo, mas não é... Mas eu considero a reincidência, pelo fato de estar sendo julgado novamente, com uma pena em... Qual que é a questão? Paridade. Só um minuto aí. Só um esclarecimento de fato por parte do relator, só para facilitar aqui o entendimento do voto. A EPD vem denunciada em 3 fatos. Primeiro, um navio da entrada da lata, isso é denúncia de origem. O segundo, 213, 3, que é o lançamento do objeto, né? E uma terceira vez, por 213.1, em razão de segurança que era no titular. Eu não entendi isso. Está considerando o ato de segurança como desordem, é isso? Eu mantive a mesma fundamentação do acordo com relação ao 213, do segurança da desordem e da desordem dos seguranças, e estou só absolvendo com relação à lata devido ao boletim de ocorrência, doutor Humberto. Perfeito. Obrigado. Perfeito, agradeço, explicado. Voto divergente? Não havendo, é o resultado que proclama brilhante, e não é fácil esse fracionamento, doutor Álvaro, mas foi brilhante. Eu, na verdade, doutor Peterson, por isso que eu falo que é importante da defesa, né, das provas trazidas e tal. Eu não tinha conseguido abrir, obviamente, os documentos, mas eu estava esperando que viesse na tribuna ou algo aqui com relação a isso. Então, aqui eu faço meus cumprimentos com relação a isso, porque isso gerou, de certa forma, um resultado positivo para a EPD, porque trouxe algo contemporâneo mesmo, e aqui a gente não está para aquele negócio punir necessariamente, a gente está para, como caráter também pedagógico, e os meus votos sempre foram. Trouxe o boletim de ocorrência, trouxe algo contemporâneo, não tem por que nós não absorvemos e aplicarmos a lei ao caso concreto, é só isso. E em relação ao Ricardo Russo Pepe, é o último. Esse assim, ó, eu vou com todas as vênias discordar do doutor Humberto, e a Procuradoria foi assim, cirúrgica, né? Inclusive na sustentação aqui, pedindo para fazer minhas palavras, algumas aqui do próprio doutor Gustavo, né, que a pessoa vai para a tribuna se disfarçando de torcedor
E ele não perde o caráter de diretor. É pronto. Ele continua sendo diretor, seja que posição ele esteja dentro do ginásio. Ele não vai tirar o caráter dele da categoria. Então, assim, foi cirúrgico ali para a gente não ter que delongar demais com relação a ele. Os votos, as atitudes dele foram reprováveis, né? Os alimentos constantes das peças, descreve ofensas múltiplas, ameaça no túnel, aproximação intimidatória, superando a mera crítica veemente conforme colocado no recurso, né? Então, dessa forma, com relação ao Ricardo, eu mantenho, né, as condenações, as penas tal como fixadas em primeiro grau, né? Porque as expressões ofensivas dirigidas aos hábitos, né, seja na proteção da honra 243F e ameaça ao túnel com carga intimidatória, superam essa crítica e permanecem juridicamente típicas, não havendo razão para abrandamento nessa esfera do Tribunal Pleno. É como eu voto, senhor presidente. A voto divergente? Não havendo, é o resultado por unanimidade também que proclama. Então, nos termos do voto do relator, em relação, então, ao CLAI, por maioria de votos, fica apenado como uma partida, conhece do recurso no mérito da parcial provimento, inclusive o voto divergente deu parcial provimento também, e nos outros não houve voto divergente, foi tudo por unanimidade, no sentido de dar parcial provimento em relação ao apenamento referente ao clube, né, dando parcial provimento, mas com relação ao Ricardo, não houve parcial provimento, e se mantido na totalidade a decisão acorda. Vai pedir acordo, né, exatamente pela gravidade, nós entendemos, só pela gravidade. Mas acredito que dentro em breve já estará posto pelo excelentíssimo... Só fazer os ajustes. Mas que bom, isso mostra, os ajustes são necessários sempre, né? Isso é só uma orientação e nunca o voto que nós latamos na hora. Então, é o resultado que proclama. Vamos ao... De licença, que esse é o último processo. Perfeito. Desculpa se eu não sinto de alteração do... Não, que isso, ela é sempre bem-vinda. Comportou muito bem. Perfeito. Continuando aqui, agora temos a doutora Gisele. A doutora Gisele apregou neste ato o item 3, recurso 23/2025, autos originários 262/2025, em que o recurso Fazenda Futsal, porém, existe desde já um pedido de desistência do recurso, é isso? É isso mesmo. O recorrente, a princípio, o senhor Felipe Matheus de Almeida da Silva, ele tinha sido iniciado no 254A, parágrafo 1 do CBJD, porém, o recorrente da semana pediu desistência do processo. Então, eu peço à Procuradoria que se manifeste e abaixe os autos. Vamos fazer na hora. Doutor Gustavo, como procurador, não há pedido adesivo, há algum pedido também de recurso por parte da Procuradoria, ou a Procuradoria acata o pedido de desistência, mantendo a decisão ACOA e no sentido de arquivar o processo com o transitado julgado. Boa noite, excelência. A Procuradoria não tem recurso adesivo, ela acata o pedido de desistência e pede a baixa dos autos, mantendo a decisão ACOA. O arquivamento do processo. Arquivamento, né? Baixa, parece que a pessoa vai fazer alguma situação. Arquivamento. Arquivamento. Arquivamento do processo. Arquivamento do processo com o trânsito em julgado, perfeito? Exato. Sim. Então, tá bom. É o resultado que proclamo neste recurso. E deixei por último, né, para que fique gravado, então, doutor Álvaro, o senhor é o relator do item 2 da pauta, né, recurso 22, auto 250/2025. Porém, diante do acontecido da petição do doutor Generoso Martins, que infelizmente teve o falecimento de sua filha, o tribunal aqui se compadece da situação
manda as condolências para o doutor Generoso Martins e, com certeza, não caberia outra decisão a esse tribunal, e principalmente também já da lavra, né, do doutor Álvaro, o adiamento para a próxima sessão. Correto, doutor Álvaro? Correto, eu até, quando eu recebi, a Ana me enviou, eu li e eu até informei a Ana, vou preparar o despacho de adiamento, com certeza, só que eu acabei esquecendo de enviar, acabei enviando hoje, na verdade foi uma falha minha, peço desculpas ao doutor Generoso ter feito ele comparecer aí, foi um lapso mesmo, eu deveria ter enviado, eu acabei esquecendo, eu tinha feito, e acabei salvando aqui, acabei não enviando, então eu peço desde já com as condolências, os sentimentos, né, e que Deus conforte o coração dos familiares dele, principalmente. Então, o resultado que proclamo com o adiamento desse julgamento, né, e todas as condolências, doutor Generoso Martins e sua família. Agradecendo, então, exaurimos a pauta, fechamos com primazia, 8 horas, agradecendo novamente a presença dos nobres pares, que trouxeram qualificação para a Justiça Esportiva, dou por encerrada a sessão. Pode parar a gravação.